vi, né? Não tem, assim, muita coisa nova, a não ser que a gente começa aí falar um pouco de área de figuras, né? Aí da quadrado, triângulo, retângulo. E eu postei um vídeo, né? Então, ver esse vídeo, acho que eu dei prazo aí até segunda, é um prazo bem extenso, né? Mas eu coloquei um texto também que tem algumas áreas, né? Assim, a área do quadrado, do retângulo, né? Do triângulo e do losango, eu acho, né? São 3 ou 4 figuras, né? E tem as fórmulas, né? É importante saber as fórmulas. Cai muito a questão de área também no Enem, né? Cai em vestibular também. E cai também na hora que muitas questões de geometria espacial, aonde você, para calcular o volume, primeiro você precisa calcular a área, né, do sólido, né, da figura geométrica espacial, né? Então, antes de calcular o volume, você tem que calcular a área. Então, é importante conhecer bem as áreas de todas as figuras, né? Quadrado, triângulo, retângulo, losango, paralelogramo, né? Enfim, saber essas fórmulas todas, né? Porque na hora até, inclusive, não só de calcular a área, mas como também de calcular o volume, é importante memorizar bem, né? As fórmulas no Enem, por exemplo, não vem formulário, não tem fórmula, né? Antigamente, alguns vestibulares, né? Dava lá, não lembro se era a Federal de São Carlos, eu creio que também a de Campinas lá, né? Me fugiu o nome. Fazia assim, dava um formulário, né? Do que caía na prova, né? Mas, por exemplo, no Enem não tem isso, né? Tem a questão, né? Se envolvendo ou área ou volume, você tem que saber as fórmulas, né? Então é importante a gente já ir se familiarizando, né, com a fórmula, a maneira com que a gente calcula a fórmula, tem algumas coisinhas que ajudam a gente a memorizar, né? E aí é fundamental, então, saber as fórmulas. Então, eu coloquei uma questão lá também, uma única questão, porque eu coloquei lá, por exemplo, na cálculo de área do triângulo, né, aquela fórmula geral, base vezes altura dividido por 2, mas tem uma chamada fórmula de Heron, que às vezes não é muito comum a gente ver, que às vezes eu não tenho, assim, altura, né? Porque a altura, ela tem que ser perpendicular à base, né? Vai da base até o extremo. E, às vezes, os dados do lado não permitem eu calcular, né? A menos que seja um triângulo retângulo, né? Mas se você tem um triângulo que não é retângulo, né? Um triângulo escaleno ali, que tem os 3 lados de medidas diferentes, então existe uma chamada fórmula de Heron que ajuda a gente a calcular, tá? Então tem uma fórmula bem específica para isso, tá? Eu estou colocando isso porque eu lembro que um aluno uma vez trouxe uma questão dessa, né? Que era exatamente, ele queria saber a área de um terreno, né, de uma área, que tinha uma fórmula triangular e tinha a medida dos 3 lados, né? Então, a única forma de você calcular isso é usar essa fórmula de Heron. Então, ela é importante e é importante que a gente saiba que ela existe, né? E que pode auxiliar quando a gente está deparando com um problema desse, né? Desse tipo. Então, é isso que eu queria que vocês estivessem atentos, que vissem o vídeo, né? E colocassem lá na tarefa mesmo, postassem lá, que viram o vídeo e que gostou, não gostou, que se entendeu tudo que está lá no vídeo, e se ficou alguma dúvida, né, se teve alguma questão que não ficou claro lá do vídeo, né, procurem postar aí na própria tarefa, né.
e responder aquela questão do terreno que tem os três lados com medidas diferentes, como é que a gente faz para calcular essa área. Tá? Era isso que eu tinha que estar passando para vocês. Lembrar que nós vamos dar sequência depois, né, nessas áreas, né? Nós vamos colocar depois, estaremos colocando depois outras áreas que não está aí, né? Então, eu coloquei umas 3, 4 áreas de 3, 4 figuras, mas depois nós vamos colocar outras, né? Tem ainda do trapézio, tem do paralelogramo, tem, enfim, tem outras áreas para a gente estar colocando aí. Nós vamos fazer isso na próxima aula, tá? Mas procurem estar atento, memorizar bem essas fórmulas, né? Que vai ser fundamental para vocês participarem de concurso, participar de Enem, vestibular e etc, tá? Vou parar a gravação, desejando aí um bom dia e até a próxima aula nossa, né? Que nós vamos ter aula agora, amanhã mesmo, né? Na quinta-feira nós teremos a segunda aula, tá? Então, se alguém tiver dúvida também, pode aproveitar a segunda aula de amanhã. E se precisar alguma coisa, eu estou online aqui, chama no chat ou chama no WhatsApp que a gente vai estar respondendo.